Durante a sua existência, você vai passar por 3 ambientes. O primeiro é na barriga da sua mãe. Lá você não sabe que existe esse ambiente aqui. Com o passar do tempo, você passou a ouvir vozes, ouvir sons, sem discernir muita coisa. Imagina, por exemplo, se falassem para você que aqui tem um aparelhinho que você liga e você consegue ouvir e até mesmo enxergar pessoas que estão do outro lado do mundo. Imagina você tentando entender, compreender sobre a internet. Bem, uma coisa é certa. Crendo ou não crendo, o bebê que ainda está na barriga da mãe, em algum momento, vai precisar passar para outro ambiente. Graças a Deus, na grande maioria dos casos, ele vai passar com vida. O segundo ambiente é esse mundo aqui, ao qual nós estamos agora. E aqui a gente tem a oportunidade de ouvir que existe outro ambiente, que pode ser o céu e que pode ser o inferno. E a gente ouve que no céu existem maravilhas, ruas de ouro, que no céu não tem dor, não tem sofrimento, mas a gente ouve também que existe um inferno, onde tem pranto e ranger de dentes. Se você crê ou não crê, não faz muita diferença, sabe por quê? Porque um dia você vai precisar sair desse mundo e também vai passar para outro ambiente. Você crendo ou não crendo, você vai passar para outro ambiente. E esse outro ambiente é o que conhecemos como eternidade. E adivinha só, tal qual um bebê, você pode passar por esse ambiente com vida, e nesse caso vida eterna, ou você pode passar sem vida. Mas hoje nós vamos focar aqui no segundo ambiente, no nosso relacionamento com o mundo. Mas o que é o mundo? O mundo é um sistema complexo, altamente preparado para seduzir. É isso que vai ficar muito claro nesse vídeo. A palavra mundo é a palavra cosmos, de onde vem também a palavra cosmética. Adorno, enfeite, ilusão, isso é o mundo. Pura aparência. E olha que interessante, à medida em que você vai crescendo, você vai interagindo mais com o mundo. Quando você era criança, você só ficava na casa dos seus pais. Depois você começa a ir na casa dos coleguinhas, a creche, a escola. Você vai passando cada vez mais tempo com o mundo. E assim você vai seguindo a sua vida. Deus, ele usa um rosto, usa uma boca para falar com o mundo. E sabe qual é? O meu rosto e o seu rosto. A minha boca e a sua boca. E o nosso objetivo aqui é ficarmos um pouco mais preparados para lidar biblicamente com o mundo. Esse preparo é necessário, pois cada um de nós possuímos as nossas inclinações. Você quer conhecer as suas inclinações? Antigamente era um pouco mais difícil essa tarefa. Hoje já é mais fácil. Abra suas redes sociais. Seu Instagram, seu TikTok, sua Netflix, até mesmo o YouTube. São plataformas especialistas em colocar à sua frente o tipo de conteúdo que você gosta. Imagine o mundo como um grande shopping. Alguns vão ao shopping por causa das lojas de sapato, outros vão pela loja de tecnologia, outros vão pela praça de alimentação. Cada um tem uma inclinação. E é dessas inclinações que vêm os vícios, os pecados repetidos. Digamos que eu estou indo para a igreja, dirigindo meu carro. De repente, um outro motorista me dá uma fechada. Se você é uma pessoa que tem inclinação para xingar, você vai xingar. E assim vai para todos os outros pecados e vícios. E aí começa uma luta, que Paulo escreve aos Gálatas, ele diz assim, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Por isso que muitas vezes nós não fazemos o que queremos. Um outro exemplo, às vezes você diz para o seu filho, vai fazer as lições da escola, e ele fica lá no celular se distraindo. E às vezes até rebate você. O que na verdade está acontecendo? Está acontecendo uma desobediência. E desobediência normalmente significa que você está vivendo um prazer que naquele momento não é para você viver. E muitas vezes nós somos inclinados a viver prazeres, a fazer algo que o nosso Pai Celestial não quer. E é aí que entra a desobediência. Hoje nós nem precisamos sair de casa, nós temos o celular. E o celular é o mundo na palma da mão.
E nós nos orgulhamos que podemos fazer amizades, cultivar relacionamentos e descobrir novas coisas por causa dessa ferramenta. Mas nós podemos realmente ter amizade com o mundo? Tiago vai dizer que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Mas o que é a definição de amizade? O dicionário até ajuda, mas o melhor significado vem do que Jesus ensinou aos seus discípulos. Em João 15,15, Jesus diz assim: já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito a conhecer. Amigo, você pode falar de tudo com ele. Você pode falar sobre futebol, sobre emprego, sobre casamento, mas sobretudo você pode falar de Deus com ele. Se com seu amigo ou sua amiga você pode falar de tudo, mas não pode falar de Deus, tem algo errado aí. Essa não é a forma de se relacionar com o mundo. Nós nos relacionamos com o mundo com o encargo de mostrar a Deus a este mundo. Uma história que ilustra muito bem é a história de José, aquele que foi governador no Egito. José nasceu e cresceu com seus irmãos. E até os 17 anos, a Bíblia relata que ele só convivia com a família. Era um relacionamento quase que zero com o mundo, uma interação quase que nula com o mundo. Mas aos 17 anos, ele foi vendido para uma caravana de midianitas. Primeiro lugar que esse moço foi parar foi uma caravana de midianitas. Era o primeiro teste. Imagina você que até os 17 anos você só conviveu com a família. E aí do nada, você cai numa micareta, numa caravana de midianitas, indo para uma terra que você não conhece. Aí vem outro ambiente. Ele chega no Egito, que é uma tipologia muito clara do mundo. O Egito era o lugar dos deuses, de todo tipo de religião. Tudo era Deus no Egito. A própria palavra Egito significa aflição. E Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. É um tipo perfeito do mundo. E lá no Egito, ele é comprado por Potifar. Ele fica na casa de Potifar. Posteriormente ele é assediado. Ele fala de Deus para a mulher de Potifar. Ele diz que não poderia pecar contra Deus. E por falar de Deus, ele vai preso. E agora ele já está em outro ambiente. Agora ele está na prisão. Tudo de pior, de mais maldoso, das mentes mais criminosas, toda a ciência da maldade, você encontra na prisão. O que se pode aprender na prisão? O que a gente aprende é que na prisão, José também falou de Deus. Lá ele interpretou o sonho do padeiro, o sonho do copeiro, e mais à frente ele foi chamado para interpretar o sonho de Faraó. Ou seja, ele está cumprindo o propósito de falar de Deus. Não importam as pessoas e não importa o ambiente. Ele sai da prisão e vai governar o palácio de Faraó. Basicamente, o idólatra dos idólatras. E lá, ele não governa segundo a sabedoria desse mundo. Não fez curso de administração, não fez nada. Ele governa segundo a sabedoria que foi dada por Deus a ele. E diga-se de passagem, o Egito só foi o que foi na história do mundo porque José estava lá. Se não fosse José para trazer a profecia e o discernimento de Deus a respeito do sonho de Faraó, o Egito não teria sido a potência mundial que foi. O servo de Deus, através da sabedoria que Deus lhe dá, ele pode fazer muita diferença na empresa onde ele trabalha, na comunidade onde ele vive. A Bíblia fala que José, lá no palácio de Faraó, também fala de Deus. Se você se relaciona com o mundo, mas não fala de Deus, então você se relaciona com o mundo de uma forma muito perigosa. Eu vejo esse padrão em vários personagens bíblicos. No exílio, por exemplo, Daniel, Neemias, foram servos que falaram de Deus onde eles estavam. Por outro lado, Sansão ia à terra dos filisteus desde menino. Mas, olhando toda a história, você percebe que ele não se relacionou de forma segura com o mundo. Mas essa é uma provocação que fica para outra hora. O ímpio, ele não lê a Bíblia. O ímpio lê o crente. É por isso que ele repara as suas roupas, a sua fala, as suas atitudes, as coisas das quais você participa. E vez ou outra vem uma crítica. Mas fulano não é crente?
E não sou eu que estou falando isso, é Paulo. Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, ele diz assim: porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo. Vamos tomar emprestado, embora Paulo já deixou muito claro, algo que Platão, que era um discípulo de Sócrates, que ambos viveram muitos anos antes de Jesus, tinham deixado escrito. Platão disse que um bom professor, ele não escreve sua mensagem com tinta que se apaga e nem com palavras que não se podem falar. Mas antes, um bom professor, ele encontra um discípulo e semeia a semente da mensagem no coração daquele que compreende. Ele escreve sua mensagem no coração dos homens. É exatamente isso que Jesus fez com seus discípulos e até hoje em nós. Gostemos disso ou não, somos uma carta viva ao mundo. Julgamos um comércio pela qualidade dos produtos que vende, um profissional pela qualidade dos serviços que presta. Julgamos uma igreja pela qualidade das pessoas que ela produz. E, portanto, os homens julgam a Cristo pela qualidade dos seus seguidores. Lembre-se, onde você estiver, você é a Bíblia que o mundo lê.